Abra comigo a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2. Glória a Deus. Verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite, queremos glorificar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Pai, nós queremos nesse momento te louvar pela tua bendita, poderosa e inerrante palavra do Senhor. Pai, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, através da tua palavra. Ah, meu Pai, nós nessa noite te louvamos. Nós te glorificamos, nós rendemos graças ao Senhor através das canções, dos louvores, dos dízimos, das ofertas. Mas agora chegou o momento do Senhor falar com a tua igreja, com a tua noiva. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, assim te peço em nome do Senhor Jesus. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor fale poderosamente neste lugar. Assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados irmãos. Essa palavra que Deus ministrou no meu coração para trazer à igreja do Senhor nesse dia de ceia do Senhor. Na verdade, irmãos, Deus ministrou no meu coração há alguns dias sobre ministrar uma palavra sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia, que está em Apocalipse. E a primeira carta que o Senhor ministrou, que o Senhor enviou para as igrejas, é a carta à igreja em Éfeso. E nós sabemos, irmãos, que Apocalipse significa revelação, e traz a revelação de Jesus Cristo vivo, em poder e em glória. Então o apóstolo João, quando estava ali na ilha de Pátimos, ele teve essa revelação da parte do Senhor. Então o Senhor mandou que o apóstolo João escrevesse essa carta às 7 igrejas da Ásia Menor. E a primeira igreja era a igreja em Éfeso.
Mas é interessante que nós primeiro entendamos que quando a palavra do Senhor fala no número 7, e aqui está se falando uma referência sobre 7 pastores, 7 igrejas, não está limitando apenas a 7 pastores e a 7 igrejas, porque quando se menciona o número 7 na Bíblia, o número 7 é um número completo, é um número total, ou seja, então o número 7 aqui está se referindo a uma totalidade dos pastores, a uma totalidade das igrejas do Senhor Jesus Cristo na face da terra. E é interessante também que nós possamos compreender o contexto dessa carta, que essa primeira carta à igreja em Éfeso era uma das cidades mais importantes da província romana da Ásia. Atualmente localiza-se a Turquia. Na época, Éfeso era capital comercial e religiosa. Era também um local de muita superstição, de muita feitiçaria, de muita idolatria, porque na cidade de Éfeso havia o centro de adoração à deusa grega Artemis, cujo nome latino era Diana. É importante também que nós entendamos que quando o Senhor envia essas cartas às 7 igrejas, Ele está apontando para as eras, para os tempos ou as fases da igreja de Jesus Cristo na face da terra, assim como também aponta as fases da vida espiritual de todo cristão na sua caminhada com o Senhor Jesus. E nessa primeira carta para a igreja em Éfeso, você pode observar que existem as virtudes dessa igreja. A princípio, o dono da igreja, o remetente dessa carta, Senhor Jesus, ele tece alguns elogios à igreja em Éfeso. Porém, ele diz que essa igreja, que era uma igreja que perseverava, que era uma igreja que trabalhava, que era uma igreja que repreendia os falsos apóstolos, que era uma igreja que não esmorecia, mas era uma igreja que havia abandonado o seu primeiro amor. E muitas vezes, irmãos, é isso que acontece com a nossa vida espiritual. Quando nós começamos a nossa caminhada com o Senhor, nós começamos com todo o fogo das nossas vidas, nós começamos naquela pegada, nós estamos juntos em todos os cultos, nós estamos animados, é nas vigílias, é nos retiros, é nos cultos, em todas as coisas, nós estamos lá presentes, animados, fervorosos. Mas com o passar do tempo, nós vamos perdendo esse fervor, nós vamos perdendo esse ânimo. Eu não sei se estou falando com alguém aqui nessa noite, mas muitas vezes na nossa caminhada com o Senhor acontece o que aconteceu com a igreja de Jesus Cristo ali em Éfeso. Por isso, irmãos, que essas 7 cartas, 7 igrejas, ela aponta para as fases, para as eras, para os tempos das igrejas de Cristo à face da terra, mas também aponta para a nossa caminhada com Cristo, para nossas fases da nossa caminhada com Cristo. E a pergunta é: como está a sua vida com Cristo? Como está a sua caminhada com o Senhor? Você continua na mesma pegada que você estava quando você se converteu? Quando você estava no seu primeiro amor com o Senhor? Você continua na mesma pegada, na mesma paixão, no mesmo amor, no mesmo fervor?
Ou você perdeu o primeiro amor? Mas vamos voltar ao texto. A carta é direcionada à igreja em Éfeso, na pessoa do seu líder, o anjo da igreja, o pastor. Verso 1, vamos ler. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas está se referindo aos pastores da igreja. Jesus manda avisar ao pastor que o tem em sua mão. Queridos pastores aqui presentes, nós sabemos que a vida de um pastor não é fácil. E é engraçado que tem gente que quer ser pastor, mas a vida de um pastor não é fácil. Mas o consolo para nós pastores é saber que nós estamos nas mãos direitas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mão direita é a mão que o patriarca usava para abençoar a sua geração futura. Em Gênesis 48, no verso 9 a seguir, José leva os seus filhos, Manassés e Efraim, para que Jacó, o seu pai, abençoasse. E quando José coloca diante do seu pai Jacó, Manassés, o primogênito, do lado direito de Jacó, e Efraim do lado esquerdo de Jacó, então Jacó cruza as mãos, coloca a sua mão direita sobre Efraim e a sua mão esquerda sobre Manassés. Então Jacó abençoa Efraim. Jacó declara a bênção de Deus sobre Efraim, que era o menor. E José, então, vendo aquilo, José fala: não, pai, o primogênito é Manassés. E Jacó, que estava com a vista quase cego, ele diz para o filho José: José, eu sei, mas Deus escolheu Efraim, o menor, para ser abençoado. Então, irmãos, nós pastores estamos na mão do Senhor, na mão direita, a mão que abençoa. Deus ministrou isso no meu coração. Nós estamos na mão direita do Senhor, é a mão que abençoa. O salmista Davi, no Salmos 18, 35, diz que a mão direita do Senhor o sustentava. É a mão do Senhor que nos sustenta. Ainda que passemos por dificuldade, ainda que passemos por lutas, a mão direita do Senhor está nos sustentando. Diz também Davi no Salmo 20, versículo 6, que a mão direita do Senhor o salvou. A mão do Senhor tem nos salvado, a mão do Senhor tem nos livrado, a mão do Senhor está conosco. Então, meus amados irmãos, estar na mão direita do Senhor significa ser abençoado, significa ser protegido, significa estar a salvo. Essa é a recompensa para todos os pastores fiéis à palavra do Senhor, todos os pastores que resistem aos falsos mestres, aos falsos doutrinas. Estamos na mão direita do Senhor. Nós que trabalhamos incansavelmente em prol da obra do Senhor. Aleluia. Esse é o primeiro ponto que nós devemos entender. Segundo, ainda no verso 1, continuando, diz assim: e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro significa as 7 igrejas.
Jesus, o dono da igreja, o remetente dessa carta, está dizendo que Ele é presente na igreja dele. Ele está presente neste lugar. Ele está dizendo que Ele se importa com sua igreja. Ele tem visto esta igreja. Ele tem visto o que está acontecendo nas igrejas. Ele vê cada movimento. Ele vê cada pessoa. Ele vê cada dificuldade que as pessoas têm passado. Ele não somente vê, mas a Bíblia diz que Ele anda no meio das igrejas. Ele anda. Eu comecei a perguntar por que Ele anda. Eu creio que é para observar detalhes, pessoas, por pessoas. Ele anda para abençoar, Ele anda para curar, Ele anda para restaurar, Ele anda porque Ele ama, Ele anda para cuidar de você. É por isso que Ele anda no meio da igreja. E Ele está aqui nesta noite. Ele está andando no meio desta igreja. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar a sua saúde, Ele quer sarar você, Ele quer curar você, Ele quer restaurar o seu casamento, Ele quer restaurar a sua vida. E em terceiro lugar, verso 2 e verso 3, leia comigo: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Nesses dois versículos, o dono das igrejas, Jesus Cristo, aponta 6 virtudes da igreja em Éfeso. Ele diz que a igreja é esforçada. Quando ele diz que a igreja é esforçada, está dizendo que ela trabalha usando a força física e também o seu intelecto. Diz também que ela é perseverante, não se deixa abater pelas dificuldades. É uma igreja, um povo resiliente. Número 3, não suporta os maus. Na igreja de Éfeso não havia espaço para a maldade. Número 4, resistiram os falsos apóstolos. Muitos se levantaram dizendo que eram apóstolos e queriam ingressar com falsas doutrinas na igreja, mas eles resistiram, suportaram provas, passaram por provas, mas permaneceram de pé. E número 6, não esmoreceram, não desanimaram, não se cansaram, pelo contrário, conservaram o ânimo para prosseguir trabalhando. Era uma igreja perfeita, se não fosse o último quesito. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que avançava, é uma igreja que tinha doutrina, é uma igreja que se preocupava com a palavra, era quase perfeita. Tenho, porém, contra ti
É uma palavra muito dura. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. No verso 4. A falha ou o pecado da igreja em Éfeso foi abandono do primeiro amor. A quem? Ao remetente da carta, ao dono da igreja. Abra comigo em Jeremias capítulo 2, verso 2. Mas que amor é esse que Jesus estava reivindicando da igreja em Éfeso? Jeremias 2. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 2, no verso 2: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. O Senhor aqui expressa saudades quando o povo demonstrava afeição por Ele, quando o povo demonstrava amor por Ele, com amor, como o amor de uma noiva pelo seu noivo. Quando o povo se agarrava somente a Ele no deserto, porque o povo só tinha a Ele no deserto, porque Deus no deserto era tudo para aquele povo, era tudo que o povo possuía naquele tempo de escassez. Mas agora aqui na igreja em Éfeso, o Senhor está dizendo que o povo abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, quando nós estamos vivendo um tempo de escassez, nós nos apegamos mais ao Senhor, nós nos apegamos mais em Deus. Mas quando estamos vivendo um tempo de bonança, quando tudo vai bem nas nossas vidas, quando temos dinheiro no bolso, no banco, na conta, quando estamos com saúde, nós esquecemos de Deus. Por isso que o Senhor está dizendo aqui, através do profeta Jeremias: lembro-me de ti da tua afeição, quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Hoje a igreja na face da terra é uma igreja abastada, é uma igreja rica financeiramente. Por isso que o Senhor deixou de ser prioridade nas nossas vidas. O Senhor deixou de ser prioridade na vida de muita gente. E assim, irmãos, as pessoas deixaram Deus de lado. As pessoas não priorizam mais as coisas de Deus. Deus
deixou de ser prioridade número 1 na vida de muita gente. Quando der, eu vou. Está chovendo hoje, não vou no culto. Está frio, não vou no culto. Está calor demais, não vou no culto. Deus deixou de ser prioridade número 1 na vida de muitos. Ah, meus amados irmãos, cuidado com o deserto do Senhor. Cuidado com o deserto do Senhor. Interessante quando ele diz aqui que lembro-me de ti na tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva. Na hora eu lembrei de quando eu namorava com a minha esposa. Eu era jovem, tinha 20 anos de idade. Tem que usar você como sempre, né? 20 anos não, tinha 21, né? Tinha 21 anos de idade, jovem de tudo. Trabalhava na delegacia lá em cima, Bela Vista. E ela estudava no NEP, lá em cima também, hoje é Vale do Guaporé. E a gente começou a namorar. Lembro como hoje, irmão, quando estava lendo esse texto, falei, meu Deus, como noiva, né? Estava namorando. Não tinha uma bicicleta para andar. E eu lembro que numa noite mais fria que já existiu aqui em Ponce Lacerda, creio que foi no mês de junho, mês de julho de 1993, faz hora isso. À noite, uma noite gelada, estava chuviscando, uma chuvinha fria. E ela foi encontrar comigo lá perto da delegacia, porque ela estudava ali perto. E a gente doido para descer aqui para o centro para namorar. Que quando se namora, irmãos, recém-namorado, tinha uns 2 meses que estava namorando, 3 meses, não sei. A gente quer estar sempre junto. É disso que o Senhor estava dizendo. A gente quer estar junto, a gente quer estar se abraçando, a gente quer estar se beijando, a gente quer estar, né, pendurado um no outro. É ou não é verdade? Os casais aqui sabem do que estou falando. Os casais, não eram os namorados não. Naquela época, não conhecia Jesus ainda. Então, é para os casais que estou falando aqui. Então, irmãos, eu peguei uma bicicleta emprestada. Não sei de quem que era. Naquela noite gelada, fria, com aquela chuvinha fina. Coloquei a varoa no varão da bicicleta. E descemos para o centro da cidade para namorar. Amor de noivo, amor de noiva. É isso que o texto está dizendo aqui. E do teu amor quando noiva. Não é do amor eros, que é o amor entre homem e mulher, que o Senhor está dizendo, mas do amor ágape. É desse amor que Ele está dizendo que sente saudade. Porque quando nós estamos no noivado, no namoro, lembra aí do seu noivado, lembra do seu namoro, como que era o seu namoro? Fala aí, pastor Célio, no busão lá em Cuiabá, andava, né, quilômetros e mais quilômetros, para ver a patroa. Os casais aí, não era assim? Como que era quando vocês namoravam? Quando você conheceu a sua namorada, você estava ali,
Vocês tinham a expectativa, havia uma expectativa todos os dias, de encontrar a namorada, a noiva, o noivo. A gente escovava os dentes, comprava um house mais forte, chupava aquele house. Vou encontrar com a minha noiva, com a minha namorada. Não via chegar a hora. É esse amor que o Senhor está chamando a nossa atenção hoje, irmãos. Ele chama a minha atenção e a sua atenção hoje. Eu estou brincando aqui, mas é uma realidade, é uma verdade. O Senhor chama a minha atenção e a sua atenção hoje. Como está o seu amor pelo Senhor? E não são palavras ao vento, é atitudes, é comportamento, é exemplo. Não adianta você falar que ama o Senhor, mas seu comportamento diz ao contrário. As suas atitudes dizem ao contrário. Como está o seu amor pelo Senhor? Ele quer que você deseje estar com Ele desde as primeiras horas do dia até a última hora do dia. Não é quando você passar por um aperto, não. Não é quando você precisar, não. Eu sei, irmãos, que como pastor dessa igreja, eu tenho me esforçado para ter meu tempo a sós com Deus. Eu tenho conseguido fazer todas as quintas-feiras. Chego aqui 9 da manhã, às vezes fico até 7 da noite, louvando a Deus, lendo a sua palavra, orando de joelho, em pé. Às vezes eu durmo de joelho. Mas eu quero ser exemplo para você, exemplo para os obreiros, mas principalmente ser para Deus aquilo que Ele me chamou para ser. Eu estou aqui no secreto, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Não é para ninguém ver. Não é para as pessoas verem, mas é para Ele ver. Por isso que Ele diz: entra para o teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E eu não abro mão de toda quinta-feira estar aqui. Nós precisamos ser radicais e tirar o nosso tempo a sós com Deus. Às vezes nós estamos viajando, eu e minha esposa, mas a gente continua com o nosso jejum e a nossa leitura da palavra. Às vezes não tem tempo para orar. Estivemos lá na casa da nossa filha a semana passada. Nós fomos daqui na segunda-feira, 1.320 quilômetros. Saímos daqui na segunda-feira, 5h30, 4h30 da manhã. Chegamos lá 9h30 da noite. É 15 horas e meia de viagem. Na quinta-feira estávamos na casa da nossa filha. Vamos almoçar? Não. Estou no propósito. Jejum, leitura da palavra e oração. Aí a minha filha já também entrou no embalo. Ela também, toda quinta-feira, ela faz jejum, leitura da palavra. Ela e o esposo dela, jejum, leitura da palavra. E assim vai. Quinta-feira agora eu estava aqui, vim para cá 9 horas. Saí daqui depois da oração, 7h30. E a minha filha lá, querência, jejuando também, ela e o esposo. E aqui eu e minha esposa. Todo dia da semana tem um casal de pastores orando, jejuando, se consagrando pela igreja, por você, orando pela sua vida.
Nós somos 5 casais de pastores aqui nessa igreja, nesse ministério. E mais o pastor Oderondo. Cada dia da semana, de segunda a sexta, tem um casal de pastores orando e jejuando pela igreja. Nós temos nos esforçado para ser modelo para toda a igreja, mas principalmente para corresponder com as expectativas que Deus tem a meu respeito, ao nosso respeito. Que você venha fazer o mesmo, irmãos. Mas o dono da igreja nos dá um conselho através dessa palavra. Vamos voltar lá em Apocalipse. Capítulo 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. 3 imperativos nesta frase. O que é o imperativo? É uma ordem expressa. Primeiro, lembra-te. Trazer à memória o que te fez perder o primeiro amor. O que te fez perder a paixão por Jesus. O que te fez não depender e confiar nele como antes. O que fez você perder a alegria de estar na casa dele? O que fez você perder a alegria de servir a ele? O que fez você perder a alegria da salvação? O dono da igreja nos chama nesse momento a lembrar, a trazer na memória o que nos fez perder o primeiro amor, igreja. E em segundo lugar ele diz, arrepende-te. Interessante que ele não exclui a igreja, ele não despreza a igreja, mas ele chama a igreja ao arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de comportamento. E em terceiro lugar ele diz, volta. A prática. Volte a fazer da maneira que fazia quando você me amava, quando eu era o número 1 na sua vida, quando eu era o número 1 na sua escala de prioridade, quando você me amava acima de tudo e de todos. E existe uma promessa, ao vencedor, ele diz que dará o direito de se alimentar da árvore da vida, está dizendo que aquele que vencer, ele dará a vida eterna. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne nesse lugar, nós sabemos que o dono da igreja é Jesus Cristo. E Ele está presente neste lugar. E Ele nos convida nesta noite a lembrarmos o que nos fez perder o primeiro amor. Devemos arrepender e voltar a praticar as obras que nós praticávamos quando nós estávamos no primeiro amor. Devemos praticar as obras quando o Senhor Jesus era o número 1 na nossa escala de prioridade. Porque não adianta a gente trabalhar, a gente esforçar, perseverar, resistir aos falsos apóstolos, resistir aos homens maus, suportar as provas e não desanimar, se nós perdermos o primeiro amor.
nós não herdaremos a vida eterna. No início, a igreja de Éfeso era conhecida pelo fervor espiritual e pelo amor que os irmãos expressavam uns aos outros. Em Atos capítulo 20, verso 17 a seguir, Paulo estava a caminho de Jerusalém para passar a festa de Pentecostes. E de Mileto ele mandou mensagem chamando os presbíteros da igreja em Éfeso para estar com ele. Provavelmente esta seria a última vez que estariam juntos, porque Paulo sabia que seria preso em Jerusalém e enviado para Roma, onde seria morto. O texto diz que Paulo e os presbíteros de Éfeso, ao se despedirem, se ajoelharam na praia e oraram e se abraçaram e choraram, beijaram um ao outro, demonstrando amor, afeição um pelo outro. Eles expressavam o amor de Deus quando expressavam amor uns pelos outros. E eu pergunto para você nessa noite: quando foi a última vez que você abraçou o seu irmão e demonstrou verdadeiro amor por ele, verdadeira afeição por ele? Hoje, dia de ceia do Senhor, dia que nós celebramos a ceia do Senhor, dia de comunhão, o dia que nós falamos que nós somos uma família. Quando foi a última vez que você abraçou seu irmão e demonstrou verdadeiro amor por ele, verdadeira afeição por ele? No Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, diz que nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O Senhor nos chama, meus amados irmãos, para vivermos esse amor um pelo outro e para com Deus. Mas a frase que não quer calar é: tenho, porém, contra ti. O pregador diz assim que é melhor ouvir hoje, tenho, porém, contra ti, do que ouvir naquele dia, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Quando o Senhor chama a atenção da igreja em Éfeso, dizendo: tenho porém contra ti, Ele está chamando a igreja a um arrependimento, está chamando a igreja a um conserto, para que a igreja se conserte e volte ao primeiro amor, para que naquele dia não seja necessário dizer para aquela igreja: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Portanto, irmãos, mensageiros da cruz, que está aqui nessa noite, é melhor hoje ouvirmos: tenho porém contra ti, do que naquele dia ouvirmos: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Vamos ficar de pé?